A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui, mais um dia de quarentena, e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto da revista da Escola Dominical, da lição de amanhã, que seria a plenitude do Espírito Santo. E ele fala sobre a questão da plenitude do Espírito Santo, o que é isso, e o que podemos entender como ser plenos do Espírito Santo. E ele começa a lição nos comparando a um filtro de barro, aquele filtro antigo que filtrava a água e deixava a água bem fresquinha, E ele fala que aquele filtro, ele tem as velas que faz a purificação da água, ele tem ali aquela temperatura agradável, mas aquele filtro precisa que alguém coloque água dentro dele, porque senão ele não faz o trabalho. E ele nos compara a esse filtro. Ele fala que nós podemos ter a vela para a purificação, ele fala que a gente pode ser agradável, mas se não estivermos sendo abastecidos da água do Espírito, a gente perde a nossa real função, que é filtrar a água, A gente só pode, o filtro só pode filtrar se tiver água, e nós só podemos também dar aquilo que o Espírito de Deus nos proporciona se nós estivermos buscando essa plenitude do Espírito Santo. E aí no tópico 1, ele começa perguntando sobre o que é plenitude do Espírito, Ele diz o seguinte: a plenitude do Espírito é primeiramente uma experiência individual e que pode ser repetida na coletividade. Você tem a sua experiência, eu tenho a minha, mas coletivamente todos nós precisamos ter a nossa experiência com o Espírito de Deus. E no ponto 2 ele fala sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito. E aí ele pega aquele versículo lá em Efésios 5,18 que diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então essa acaba sendo o versículo base para essa plenitude do Espírito, esse ser cheio do Espírito nessa lição. E aí ele começa falando sobre a questão do modo do verbo, enchei-vos do Espírito. Esse verbo está no modo imperativo, o modo em que a língua portuguesa usa para expressar comando, ordem. Sendo assim, Paulo não está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é uma opção, mas uma necessidade imprescindível a todos os cristãos. Ou seja, não é uma escolha. Você, de fato, precisa obedecer a esta ordem de ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos, Isso é uma ordem, não é? Você pode se encher se assim você quiser. Então, esse ponto 2 vem falando sobre isso. E aí ele fala sobre a questão também do tempo do verbo, O tempo é o tempo presente, enchei-vos agora, Não é, lá na frente, no futuro, você pode se encher, não, já foi cheio, não, é um presente constante, Então o tempo presente é utilizado por Paulo para indicar que ser cheio do Espírito não deve ser uma experiência nem do passado e tampouco a ser buscada também no futuro. E ele continua dizendo, o comentarista continua dizendo sobre a questão também dessa ordem de nos enchermos do Espírito Santo. Ele fala assim, a forma do verbo. O verbo é usado no plural, enchei-vos, indicando que ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio e uma ordenança para alguns ou para poucos, mas para todos os cristãos. Então é uma ordenança que todos nós, independente do que exercemos na igreja, do que deixamos de exercer, independente do grau de instrução, independente do que você faz ou deixa de fazer, isso é uma ordenança para todos os cristãos que devemos nos encher e buscar o Espírito Santo de Deus. E aí ele continua no ponto 3, falando sobre os resultados dessa plenitude do Espírito, E ele fala que uma pessoa cheia do Espírito Santo certamente nunca mais será a mesma, Foi o que aconteceu com Pedro após o Pentecostes, que aconteceu também com Paulo, logo após a sua conversão. Eles foram plenos do Espírito. E esse resultado da plenitude do Espírito nos dá algumas características diferentes do mundo. Nós estamos passando agora pelo coronavírus, e nós temos visto aí um desespero muito grande de algumas pessoas. E é importante que o Espírito Santo agora, nesse momento, tenha lugar em nossas vidas para nos tranquilizar e nos lembrar de que Deus está conosco e de que tudo está no controle dele.
não é verdade? Então, a partir do momento que a gente sabe que está no controle dele, a gente descansa mais um pouco. Então, o resultado dessa vida de plenitude no Espírito, segundo o comentarista aqui, é uma vida de louvor. A gente nunca deve deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito a nós. Então, em primeiro lugar, uma vida de louvor é um primeiro resultado, segundo o comentarista, de uma vida plena do Espírito Santo. Ele também fala de uma vida de gratidão, né? A Bíblia diz que nós devemos dar graças a todo tempo, em tudo dai graças, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, somos gratos por algumas coisas boas que acontecem, né? Mas a gratidão, advinda da plenitude do Espírito, ela é abrangente e ela nos confronta a agradecermos a Deus por tudo, né? Sofrimento, perdas, lutas. Nesse contexto, nós devemos agradecer a Deus por esse momento que a gente está passando e que Ele tenha misericórdia de nós e nos faça passar, né, e vencer esse momento. E quando a gente diz agradecer a Deus, não é agradecer a Deus pela pandemia, não é agradecer a Deus pela desgraça, não é agradecer a Deus, mas é agradecer a Deus pelo momento de aprendizado que nós estamos tendo, né, de um momento de adaptação que nós estamos passando. Então nós temos que agradecer a Deus e não blasfemar e nem murmurar contra Deus. Então esses dois pontos, né, é o terceiro ponto do resultado de uma vida de plenitude. E ele diz o seguinte: alguém cheio do Espírito Santo nunca, né, achará somente as suas ideias, as suas opiniões e anseios. Nunca vai achar que somente você é o certo, somente você está com a opinião correta. Ao invés disso, né, a pessoa até às vezes abre mão da sua própria opinião para que haja paz, né? Não que isso, como se diz, desqualifique aquilo que você pense. Claro que não. Nós vemos Paulo sendo exímio combatente contra heresias, contra coisas que não acrescentam no reino de Deus. Aqui o comentarista está falando sobre a gente ter a humildade, né? Ele fala de humildade, a gente não querer se vangloriar, mas ele fala de humildade. E para concluir, ele fala que certa vez o profeta Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Oséias 6,3. E ele fala que a gente pode parafrasear, né, fazer um plágio aí, dizendo que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer ao Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração e que você tenha um domingo abençoado. Fique com Deus. Bom dia, igreja lavada e reunida pelo sangue de Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais um domingo pela manhã para falarmos das coisas concernentes ao Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, sobre a nossa revista, a lição 9. E o texto básico é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, onde vai nos dizer que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esses irmãos tiveram uma grande experiência, várias experiências com o Espírito Santo, e é necessário que a igreja do Senhor Jesus continue buscando a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, porque uma igreja de Jesus Cristo sem a presença do Espírito é uma igreja doente, é uma igreja fadada a morrer, uma igreja morta. Mas uma igreja cheia da plenitude do Espírito Santo é uma igreja viva, é uma igreja alegre, é uma igreja vencedora, onde as portas do inferno não podem, jamais irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, busca essa plenitude, busca a direção do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo? A plenitude do Espírito Santo é sermos cheios da presença desse Espírito na nossa vida. E a revista vai nos dar, vai fazer aqui
uma comparação, uma ilustração entre a tara d'água, o filtro de água e o cristão. Você coloca uma tara, um filtro de água na tua casa, você enche ele de água, e aí a água filtrada, e você começa a tomar daquela água. E aí, à medida que você vai tomando daquela água, a água vai abaixando, mas é necessário colocar mais, né? E aí, João 7, 38, 39, Jesus vai dizer justamente isso, que aquele que crê nele, aquele que aceita os seus ensinamentos, rios de águas vivas fluirão de dentro dele. Quando nós estamos cheios da plenitude do Espírito Santo, rios de água viva, palavra de vida, palavra de alegria, de conforto, flui através de nós para aqueles que necessitam e precisam ouvir dessa palavra, precisam beber desta água. E Deus vai nos usar para a glória dele. E voltando ao filtro, não adianta você encher o filtro lá e não tomar da água. A água, ou ficar vazio, esvaziar tudo e você não colocar mais. O filtro passa a não ter mais utilidade para você. A mesma coisa somos nós. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, cheios da plenitude do Espírito, é para que Deus venha nos usar para a glória dele, para fazermos a obra dele. E à medida que formos fazendo a obra dele, que formos andando na direção dele e buscando mais essa plenitude sobre as nossas vidas, nós vamos nos enchendo. Somos sendo usados, esvazia e vai enchendo. Tira um pouco, vai enchendo. Vamos ficar sempre transbordantes do Espírito. Infelizmente, muitos não creem assim, param de buscar essa plenitude do Espírito Santo sobre as suas vidas. Certa feita eles foram cheios, transbordados, foram batizados, receberam o dom do Espírito, mas pararam de buscar. Consequentemente, Deus parou de usar eles. Eles até falam em línguas, porque foram batizados. Mas aí o Espírito Santo não usa mais, ele não usa o tanto que gostaria de usar, porque eles não estão cheios do Espírito Santo. Em comparação, em contrapartida, tem pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, mas estão cheios do Espírito Santo. E você vai me perguntar, por que eles estão cheios do Espírito Santo e não foram batizados? Porque ainda não transbordou. Está entendendo? Ainda não transbordou. No momento que transbordar a presença do Espírito Santo na vida deles, eles serão batizados com o Espírito Santo. E aí vai vir receber os dons espirituais. Vão receber os dons espirituais, mas é necessário que continue buscando para cada vez se enchendo cada vez mais da presença do Espírito Santo na vida. Deus tem sempre coisas novas para estar nos revelando. É necessário que nós o busquemos. É necessário que nós desejamos isso e buscamos com afinco, sermos perseverantes nessa busca. Não podemos parar, ainda que sejamos batizados, ainda que estejamos ainda todos os dons espirituais sobre nós, não podemos parar de buscar, ou seja, não podemos deixar de orar. E o Espírito Santo, através da sua palavra, usando o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 em diante, vai nos falar dessa maneira: regozijai-vos sempre no Senhor. Aquele que está na plenitude do Espírito Santo é um crente sempre alegre. Está sempre alegre com Deus, ele está grato a Deus, ele é grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida e por tudo que Deus ainda vai fazer. Versículo 17, orai sem cessar. Ele é constrangido pelo Espírito Santo a levantar de madrugada, a dobrar seu joelho, a buscar a Deus. Ele está sempre buscando Deus, ele está sempre em espírito de oração, sempre vigiando, vigiai e orai. Está sempre vigiando, está sempre orando, ele está sempre alerta. Ele é um soldado de Cristo, está sempre alerta, sempre pronto a servir o seu Senhor, onde quer que o seu Senhor o envie. Versículo 17, ele está sempre orando. Versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele é grato a tudo que Deus faz na vida dele. Ele agradece a Deus pelas perdas, pelo sofrimento, pelas lutas, porque ele sabe que ele tem um Deus que está pelejando. Ele não está sozinho, mas ele está com Deus e Deus está com ele. Que maravilha! Nós temos a certeza que Deus está conosco. Deus está contigo nessa manhã, meu irmão, minha irmã.
Creia nisso, busque mais. Está buscando? Continue buscando. Já é batizado? Continue buscando a presença de Deus. Seja cheio da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos disso. Você precisa disso, eu preciso disso. Que essa vontade de Deus para conosco. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não murmura, ele não fala mal do seu irmão. E a Bíblia vai nos dizer, né, que a maior profecia é a palavra de Deus, mas que nós também devemos crer nos profetas, não julgar o profeta, mas julgar sim a profecia. Então nós devemos realmente estar buscando, sermos servos de Deus, vigiando em tudo naquilo que nós vamos dizer, vigiando no nosso falar, no agir, né? Nós vamos ver aqui no versículo 18, no versículo 19, para dizer assim: não extingais o Espírito Santo. Não extingar o Espírito Santo é você, desculpa, é você estar sempre buscando, crendo na palavra de Deus, crendo que Deus ainda vai fazer cada vez melhor na sua vida, vai te usar cada vez melhor para a glória dele. Não desprezar a profecia, não desprezar a palavra de Deus, como eu já disse anterior. Examinar tudo e reter o bem. Você examina tudo, você tem a mente de Cristo e reter só aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que vai trazer paz ao seu coração, aquilo que vai realmente edificar. E o versículo 22 vai dizer assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Aquele que é cheio da plenitude do Espírito Santo, ele vai se abster de tudo aquilo que tem aparência do mal. Ele vai se consagrar, vai se separar para Deus. E finalmente o versículo 23 vai nos dizer: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que busca a presença de Deus, ele se conserva santo, se conserva útil na obra de Deus, né? E buscando sempre a presença de Deus na sua vida. Então, irmão, que nessa manhã, tá? O verbo aqui, que é utilizado aqui, que vem do grego, ele está dizendo que é para agora. Não foi para ontem, não é para amanhã, é para hoje, é para agora. É sempre o momento de você estar buscando e ser cheio da plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. Esse é o tempo do verbo. E você continuar buscando, sendo cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, sendo submisso à vontade de Deus. Nós temos que ser submisso à vontade de Deus, submisso às autoridades. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é submisso em tudo, nas autoridades, submisso, né, a Deus primeiramente, né, e a todas as autoridades. Ser submisso, aceitar tudo que vem de Deus, não questionando, mas aceitando, sabendo que Deus quer o melhor para cada um de nós, sabendo que Deus, nossos pensamentos não são pensamentos de Deus, porque Ele tem melhor para nós, e que Deus possa estar cuidando cada vez melhor, que nós possamos abrir o nosso coração, convidar sempre o Espírito Santo para fazer morada e transformar e tirar tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que atrapalha o agir dele na nossa vida, sendo submisso à vontade de Deus e buscando a plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus que eu deixo para você nessa manhã, tá? Deus possa estar abençoando cada vez mais a vida de você, te enchendo da plenitude e da graça de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe a nossa irmã Grauça, os professores, cada aluno. Deus possa estar abençoando a nossa igreja, que a nossa igreja seja cheia da plenitude do Espírito Santo. Pai Santo, Pai amado, nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Meus queridos, uma bênção para nós é que para a semana já estaremos já começando a ter nossos cultos no templo, tá? Você não falte. Os velhinhos, aqueles que têm algum problema de saúde, não se arrisquem, fiquem em casa, espere terminar isso, tá bom? Aguarda mais um pouquinho, não estamos te proibindo de vir, mas é o bom senso que você não venha, para que você não venha depois sofrer algumas consequências, tá bom? Aguarde mais um pouquinho, depois que possamos estar todos reunidos e nos abraçando para a glória de Deus, nos confraternizando e recebemos a plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus te abençoe e te guarde sempre, amém? Deus é contigo. Fortaleça cada vez mais, seja cheio da plenitude de Deus sobre a sua vida, e até mais, se Deus quiser,
Estaremos juntos em nome de Jesus.